Temos a tendência em sempre quando um relacionamento termina e que está muito difícil superar, colocar a culpa no outro. Inclusive está muito em moda a questão do narcisismo, que é um transtorno de personalidade narcisista, que inclusive nós temos aqui no canal uma série explicando tudo sobre o narcisismo. Uma coisa interessante é que, como o narcisismo é difícil o diagnóstico, geralmente nós nos pautamos pelas sequelas nas vítimas. Então, no primeiro vídeo você já vai entender se em algum momento passou pela tua vida ou você se envolveu com uma pessoa com esse transtorno de personalidade narcisista, porque você vai olhar para você e entender quais foram as sequelas, o que você desenvolveu, após esse relacionamento. Antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, eu quero pedir para você se inscreva no canal, porque toda semana nós estamos colocando vídeos novos, com temas que interessam, com temas para reflexão, para nos conhecer cada dia melhor, porque hoje o que nos protege de relacionamentos abusivos, de relacionamentos narcisistas, de entender o que realmente está acontecendo dentro de uma relação que nos causa dor, que nos tira o nosso foco da vida real, vamos dizer assim, é o conhecimento. Então, todas as semanas, vídeos novos aqui, às vezes até mais do que uma vez por semana. Se inscreva no canal, acompanhe o conteúdo e manda para aquela amiga que você sabe que está passando por um relacionamento difícil, um relacionamento que está muito complicado para desapegar, porque pode ter aí alguma coisa, uma causa a mais. Pode ser no parceiro ou pode ser na própria pessoa. Mas como eu estava falando para você, o termo hoje, todo mundo é narcisista, mas às vezes é preciso olhar para dentro de si, com bastante cuidado, com bastante acolhimento, com bastante amor, e entender se o problema também não parte de você mesma, porque muitas de nós sofremos com a dependência emocional ou a codependência. Qual a diferença? Então, todo mundo fala sobre a dependência emocional, mas existe uma diferença entre essas duas questões. Não chegam a ser um transtorno. São questões que geralmente estão ligadas lá na primeira, na segunda infância. Eu, inclusive, durante os meus diagnósticos, eu consigo detectar em que momento se estabelece na mente e na vida da pessoa ou a dependência ou a codependência. O que é a dependência emocional? A dependência emocional, ela pode ser vivida não somente em relacionamentos amorosos. Existem pessoas dependentes de pai e mãe, dependentes de filhos, dependentes até de amigos, né? Mas o mais comum é a dependência emocional se estabelecer nos relacionamentos amorosos. Por que que isso acontece? Porque nos relacionamentos amorosos ela vem mais à tona, ela fica mais evidente. Então, o dependente emocional é aquela pessoa que não consegue dar conta da própria vida. Que é como se o outro for embora, se o outro sair hoje, ela vai entrar num estado que ela não consegue se levantar, ela entra em depressão, ela fica com medo da vida, ela não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar uma solução, não consegue tomar uma atitude para que possa se reerguer daquela situação, ela fica paralisada, e isso faz com que muitas vezes as pessoas digam assim, nossa, como tá difícil sair desse relacionamento, por que que com esse é diferente dos outros, por que que antes eu conseguia e agora eu simplesmente não consigo, agora eu tento, agora eu faço tudo o que é possível, saio com os amigos, eu busco fazer coisas novas, diferentes, e ainda assim eu estou presa, mesmo sabendo que esse relacionamento, que essa situação me faz mais mal do que bem. Então, isso já é um indício de dependência emocional, porque os relacionamentos, quando acabam, eles causam dores, e é natural. Existe o processo do luto, que nós também temos vídeos aqui no canal, que eu explico quais são as fases do luto. Então, é natural você sofrer, você passar pelas fases do luto, mas existe aí um risco de tudo ser demais.
de o sofrimento ser demais, de o tempo passar, os dias passarem, as semanas passarem, e você não conseguir sair daquele lugar que te aprisiona, que te faz sofrer, que te dá dor, que te faz chorar, e você ainda quer. Então, isso pode ser, sim, dependência emocional. Então, a dependência emocional você vai observar em você. Se você fica presa a uma situação que te machuca, uma situação que te faz sofrer, e que você não consegue dar um passo além, você não consegue entender que se a pessoa não te procura, é porque não há tanta importância da parte da outra pessoa como você dá importância nesse relacionamento, e não consegue se situar, se localizar e recomeçar, então podemos estar aí diante de uma dependência emocional, sim. E a codependência emocional, ela se estabelece de outra forma. É aquela síndrome da Mulher Maravilha, da salvadora. É como se você, no fundo, achasse que o outro não dá conta sem você. E que você quer resolver todos os problemas do outro, que você quer colocar o outro numa redoma de vidro. É como que você sempre tivesse a solução para os problemas da outra pessoa. O que não é verdade. Porque nós não podemos resolver os problemas da outra pessoa. Lembra que existem coisas, lugares e situações que nós não temos o poder de simplesmente entrar e transformar. A mente da outra pessoa é um desses lugares. Então, quando a pessoa faz uma escolha de não querer mais estar com você, de querer seguir a vida dela, nós não podemos interferir nisso. Nós podemos sim olhar para nós e entender o que é que eu posso fazer a partir desse momento. Se a outra pessoa decidiu seguir, ou encontrou outra pessoa, ou foi embora, isso não é o fim. Isso é o início de um novo ciclo, de um novo aprendizado, de uma nova vida que se estabelece a partir de agora. Porque nós não podemos simplesmente obrigar a outra pessoa a estar conosco, a viver conosco. Nós podemos sim nos curar, olhar para nós e ver em que ponto dessa jornada que dói tanto. E isso geralmente ela acontece quando as pessoas vêm de famílias disfuncionais, lá na infância. Quando pai e mãe brigavam muito, quando a criança era deixada de lado, às vezes o pai e a mãe precisavam trabalhar muito, porque a mente da criança não entende racionalmente. Ah, não, eu entendo que minha mãe precisa trabalhar muito e por isso eu fico sozinha. Não, a criança ela sente, mas ela não entende dessa forma racional. Então, muitas vezes, e eu digo para você assim que 98% dos casos da dependência emocional, ela nasce aí. É a sensação de não dar conta sozinha, de precisar de acolhimento, de se sentir desamparada. É como se o outro tivesse a fórmula mágica para nos fazer feliz. Isso não é verdade e essa cura precisa ser feita. Então, há algumas técnicas, algumas coisas que é possível sim fazer, tanto para você sair da dependência como da codependência, porque as duas fazem sofrer da mesma forma. A primeira, porque você fica absolutamente sem ação, você fica amedrontada, você desaba, o teu mundo se perde, o chão sai debaixo dos pés e você não sabe por onde recomeçar. E a codependência, da mesma forma, quando você percebe que o outro consegue seguir sem você, também há toda essa desestabilização emocional, aonde você fica perdida, que você percebe que você não é a salvadora, você não é a solução e que você não vai poder resolver o problema do outro. No máximo, nós podemos ser parceiros de viagem na jornada do outro. É acolher, é entender, é dar colo, mas resolver os problemas do outro cabe ao outro mesmo resolver através do autoconhecimento, da terapia. Se as pessoas entendessem o quanto a terapia é importante no dia a dia, na vida das pessoas, eu garanto para você que muito mais pessoas, e principalmente mulheres, fariam terapias. Há uma vida antes e uma vida depois da terapia, porque é na terapia que nós nos conhecemos, é na terapia que nós entendemos os nossos recursos internos para que nós possamos sair daquele lugar que já não nos cabe mais. Mas uma das coisas que ajuda bastante nesse processo
Ao invés de você achar que não tem solução e que não tem cura, tem cura sim, tanto a dependência emocional como a codependência. E às vezes a vida nos empurra justamente para que nós possamos entender aonde nós temos que olhar para nós, para não ficar repetindo padrão, caindo sempre em relacionamentos que nos aprisionam. Tudo que é apego não é amor. Tudo que você depende da outra pessoa não vai te fazer bem. Gostar, amar, estar presente, partilhar momentos, isso tudo é saudável. Mas ficar no estado de que você não saiba para onde seguir a partir do final de um relacionamento, isso não é saudável. Não é saudável, não vai te levar a lugar nenhum e vai te colocar cada dia mais num lugar de sofrimento. Vai fazer com que você aceite migalhas das relações. Então, é possível começar esse trabalho? Sim, é possível. Primeira coisa, abraça a solidão. É difícil, é doído, machuca, é um caminho, eu nunca disse que é um caminho fácil, mas é o único caminho para a cura. É abraçar a solidão, olhar para vocês e assim, agora o que é que eu vou fazer comigo? Com as minhas escolhas. É o momento que você precisa olhar para você, pensar o que eu deixei para trás, o que eu gostaria de ter feito e em algum momento da minha vida eu deixei de fazer. Eu parei os meus sonhos. Eu quis estar mais na vida da outra pessoa, fazendo a outra pessoa voar e esqueci. Guardei as minhas asas na gaveta. Então esse é o momento de você abraçar a solidão, de você olhar para você, de você pensar naquela viagem, naquele lugar que você gostaria de ter conhecido, aquele curso que você gostaria de ter feito, mas que você simplesmente parou, porque é isso que a dependência emocional nos causa. Ela nos paralisa nossos sonhos, paralisa nossos projetos e nos faz viver em função do outro. E a codependência da mesma forma. Nós paramos os nossos projetos para estar ali apoiando, ajudando, sempre na plateia do outro, quando nós devemos sim assumir o nosso papel, o papel de atores e atrizes principais na nossa vida, porque independente da escolha do outro, nós vamos seguir sim, e nós vamos ter que seguir inteiras, e esse é um processo que a gente vai aprendendo quando abraça a solidão. Faça uma lista das coisas que você gostaria de ter feito e que você não fez, enquanto você esteve nesse relacionamento. Outro ponto importante é não aceite menos do que você merece, porque às vezes nós aceitamos muito pouco, quando nós merecemos muito da vida. Deus não nos trouxe nesse mundo para ficarmos vivendo de migalhas, para ficarmos implorando a atenção do outro, seja um familiar, seja um amigo, seja quem for. Nós estamos aqui para nos sentirmos validados, importantes na vida do outro. E quando o outro dá sinais de que não é aquilo que ele quer, é o momento de nós nos retirarmos, quietinho, sair à francesa, olhar para nós, seguir nossa jornada, porque pode ter certeza, quando um ciclo se fecha, outros melhores, outras coisas mais chegarão para nós. Então são várias coisas que nós podemos trabalhar em terapia. Como vocês sabem, eu sou terapeuta, eu trabalho com mulheres, né? Ou com a terapia de casais também. Mas o meu trabalho é justamente segurar na tua mão e fazer esse retorno para você. Analisar se realmente é aquilo que você quer, é aquilo que você busca na tua vida, ou se você estava ali porque você estava paralisado, ou pela dependência, ou pela codependência, ou porque o relacionamento era abusivo, ou era alguém com transtorno narcisista. Então, é justamente essa nossa jornada que eu faço com você. Nós vamos entender o que é que acontece, em que momento você deixou, você perdeu a tua identidade, você perdeu o teu brilho. Então, nós fazemos as nossas sessões, e são sessões muito leves, muito gostosas, e assim que te levam para o teu lugar de essência, para você mesma. É muito importante sempre entender que o conhecimento é o nosso poder.